Então, começando novamente, né? Boa noite a todos. A gente inicia mais uma aula da disciplina de microbiologia geral. E hoje o nosso conteúdo é sobre nutrição e cultivo de fases. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês a minha tela para que vocês possam visualizar a apresentação, né? E a gente vai discutindo sobre o assunto. Bom, quando a gente fala de nutrição e cultivo de fases, o primeiro ponto que a gente tem que entender é sobre o crescimento microbiano. E aí a gente tem alguns fatores que vão interferir nesse crescimento dos micro-organismos. O primeiro fator que a gente vai falar é sobre os fatores físicos. Então, a gente tem como objetivo aqui classificar os micro-organismos em grupos com base em sua faixa de temperatura preferida. Faixa de temperatura preferida para quê? Para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua multiplicação. Identificar como e por que o pH dos meios de cultura é controlado e explicar a importância da pressão osmótica para o crescimento microbiano. Bom, então, para a gente poder entender esse controle, primeiro nós temos que saber o quê? Que a gente tem dois fatores que vão influenciar. E dentro desses dois fatores, a gente tem destrinchado subitens, né? Então, nós temos o primeiro, que é o fator físico. Gente, deixa eu só fechar um para não ficar picando na nossa cabeça. Que eu abri para eu poder abrir o link da sala. Pronto. O primeiro fator que nós vamos falar sobre ele é o fator físico, né? Do fator físico, nós temos temperatura, pH e pressão osmótica. E a gente também tem um outro fator que vai ser determinante para o crescimento microbiano, que é o fator químico, que dele a gente estuda as fontes para a nutrição desse micro-organismo, né? Então pode ser carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo e oxigênio. Também alguns micro-organismos têm a necessidade de alguns elementos traço e quais os fatores orgânicos que esses micro-organismos necessitam. Então, falando do fator físico, o primeiro dele que nós vamos falar é o efeito da temperatura. Então, quando a gente pensa em temperatura, a gente tem uma temperatura que é mínima, um ponto ótimo da temperatura e um ponto máximo da temperatura. O que isso quer dizer? É como cada um desses pontos ele vai interferir no crescimento do micro-organismo. Então, a gente tem aqui o ponto mínimo. Na temperatura mínima que um determinado micro-organismo aguenta, a membrana dele, que é um gel, né, vai ter os processos de transporte lento. Então, ele vai ter a absorção de nutrientes para o seu metabolismo dificultada, porque a membrana não está na sua conformação normal. E aí, com isso, tendo esse processo de transporte lento, a gente impede que esse micro-organismo cresça no ritmo normal dele, que seria de crescimento, né? Não é que aqui não vai ter crescimento nenhum, ainda tem, mas a gente vai reduzindo a taxa de crescimento até a gente chegar num ponto que esse micro-organismo não consegue crescer mais. Acima desse ponto mínimo de temperatura, a gente começa a ter reações enzimáticas com velocidades aumentando. Então, quanto mais a gente aproxima essa temperatura, né, essa faixa de temperatura para a temperatura ótima do micro-organismo, maior é a taxa de crescimento microbiano, até que a gente chega na temperatura ótima. A temperatura ótima é aquela onde as reações enzimáticas elas acontecem em velocidade máxima. Ali é que tem o crescimento mais acentuado dos micro-organismos. Passou dessa temperatura ótima, a gente vai ter
a temperatura máxima, né? Então, tem uma temperatura máxima que os micro-organismos também conseguem desenvolver. Nesse ponto máximo, a partir desse ponto máximo, ocorre o quê? Como que é inibido o crescimento dos micro-organismos? Ele é inibido por desnaturação proteica. Como a temperatura causa desnaturação proteica e a membrana dos micro-organismos, lembram lá daquela aula que a gente falou que a membrana dos micro-organismos ela tem proteína? A desnaturação proteica daquelas proteínas que estão ali na membrana vão causar o colapso dessa membrana. E aí o micro-organismo sofre lise térmica. O que acontece? Nesse colapso da membrana, há extravasamento do citoplasma, do núcleo do micro-organismo, tá? Então, é muito importante a gente entender isso, que o micro-organismo, ele cresce em velocidade maior na sua temperatura ótima, o seu crescimento é reduzido lentamente até chegar numa temperatura mínima. Já quando do ótimo a gente segue para o máximo, essa taxa de crescimento, né, ela já cai de maneira mais acentuada. E aí também é muito importante vocês entenderem o que acontece aqui no ponto mínimo e o que acontece aqui no ponto máximo. Então, no ponto mínimo, a gente inibe o crescimento dos micro-organismos porque a membrana tem essa atuação como gel e aí ela tem os seus processos de transporte acontecendo lentamente. E já no ponto máximo, causa desnaturação proteica com consequente colapso da membrana. E aí, em relação a essa temperatura de crescimento, os micro-organismos, eles podem ser classificados em 5 grupos. Então, nós temos o grupo dos psicrófilos, o grupo dos psicrotróficos, o grupo dos mesófilos, o grupo dos termófilos e o grupo dos termófilos extremos. Vamos entender o que acontece com cada um deles. Os principais grupos, gente, são os psicrófilos, os mesófilos e os termófilos. Mas nós ainda temos os psicrotróficos, que eles vão estar atuando tanto como psicrófilo e como mesófilo, e nós temos também os termófilos extremos, que são mais difíceis da gente encontrar. Todos esses grupos, eles têm o que nós acabamos de falar, de uma temperatura mínima de crescimento, uma temperatura ótima de crescimento e uma temperatura máxima de crescimento. Então, vamos observar isso aqui no gráfico, tá? Por exemplo, os psicrófilos, a temperatura mínima dele de crescimento chega numa temperatura de congelamento, certo? Próximo ali dos menos 8 graus. E ele consegue crescer até uma temperatura de 20 graus. Mas o seu ótimo é em torno de 10 graus, vamos colocar um pouquinho mais, 11 graus, 10, 11 graus, certo? Já os psicrotróficos, que são aqueles, eles têm capacidade de crescer na temperatura de mesófilo e na temperatura de psicrófilo. A sua temperatura ótima é em torno de 20 graus Celsius, mas ele consegue ter crescimento em até 0 graus e em até 30 graus. Então, sua temperatura mínima 0, temperatura máxima 30. E assim por diante, termófilos. Desculpa, antes do termófilo temos os mesófilos, né? Que tem um ótimo em torno de 36 graus, um mínimo de 10 graus e uma temperatura máxima de 50 graus. Já os termófilos têm um ótimo de 62, 65 graus, um mínimo de 40 graus e um máximo de 70. E os termófilos extremos, eles vão ter um ótimo de 95, um mínimo de 68 e um máximo de 110. Então, a gente precisa ter sempre na cabeça qual que é o mínimo da temperatura e qual que é o máximo da temperatura desses micro-organismos,
Não. A gente precisa entender, principalmente, o quê? Que os psicrófilos são aqueles que são capazes de desenvolver em refrigeração, tá? São mais encontrados nas profundezas dos oceanos e certas regiões polares. Os psicotróficos, mesófilos e termófilos são aqueles que são capazes de crescer nos alimentos. Então, eles são muito importantes aqui para o nosso curso. Deles, é bom a gente entender e ter guardado a temperatura ótima de crescimento. Então, a gente saber que os psicotróficos são aqueles que são capazes de crescer sob refrigeração, mas que eles têm uma temperatura ótima em torno de 22 graus Celsius. Já os mesófilos são aqueles que são capazes de crescer na nossa temperatura ambiente. E aí eles têm um ótimo de 36 graus Celsius. Além deles serem capazes de crescer na temperatura ambiente, eles são capazes de desenvolver no nosso trato gastrointestinal. E os termófilos são aqueles que são capazes de crescer na temperatura que a gente usa para alguns processos térmicos. Então, a gente tem que dimensionar o processo térmico pensando se esses micro-organismos podem estar. Porque se eles estiverem ali, esses micro-organismos irão crescer. A gente fez um barulhinho para mim, não sei se alguém está precisando falar alguma coisa. Para mim só fez um barulhinho, acho que deve ser mensagem. Mas se precisarem falar, podem abrir o microfone. Lembrando vocês mais uma vez, tá? E os termófilos extremos são aqueles micro-organismos que estão relacionados a fontes de água quente associados à atividade vulcânica, tá? Falando sobre os psicotróficos, gente, a gente tem aqui, ó. Antes de eu falar dos psicotróficos, deixa eu só ver. Tá certo. Vou falar para vocês em relação às temperaturas. Então, nós temos, olha, os termófilos extremos. Essa faixa de temperatura acima de 60 graus Celsius é uma temperatura que ela é capaz de destruir a maioria dos micro-organismos, tá? Já a temperatura entre 50 e 60 tem crescimento bacteriano, mas é um crescimento lento. Na temperatura entre 15 e 50, a gente tem rápido crescimento de bactérias e algumas dessas bactérias são capazes de produzir toxinas, que são aquelas bactérias que vão causar infecções, né, para os seres humanos, toxinfecções. De 5 até 15, muitas bactérias sobrevivem e algumas podem crescer, né? E que são aquelas bactérias psicotróficas. Em 0 graus, de 0 a 5, é a temperatura de refrigeração. Nela a gente pode ter o crescimento de psicotróficos. É um crescimento lento, mas a gente tem que ter cuidado, porque esses micro-organismos, eles são produtores de enzimas e eles são eliminados pelo tratamento térmico, mas as enzimas produzidas por ele não. Então, essas enzimas continuam atuando no produto após os tratamentos térmicos, tá? E abaixo de 0 graus, a gente tem nenhum crescimento significativo. Aqui, eu trago para vocês um gráfico onde a gente compara essa faixa de temperatura com o que aconteceu no alimento. Então, olha o que aconteceu. Pegou 2 vasilhas diferentes, de profundidade diferente. Então, a gente tem essa vasilha aqui da linha azul. Deixa eu colocar o apontador de laser aqui para vocês. Essa vasilha aqui da linha azul, essa vasilha tem uma profundidade de 5 centímetros. Então, o alimento, a mesma quantidade de alimento, só que numa profundidade de 5 centímetros. Então, a nossa vasilha, ela vai ser com um diâmetro maior, correto? Já a vasilha em vermelho, ela tem 15 centímetros de profundidade. Um diâmetro menor e maior profundidade, tá? E analisou esporos de Bacillus cereus em arroz.
O que pode perceber, gente? Essas duas vasilhas, elas foram colocadas sobre refrigeração. Elas partiram de uma temperatura muito próxima, né? Uma quase 80, a outra em 75, mais ou menos. E ao serem colocadas dentro do refrigerador, foi verificada a queda de temperatura. Então, a gente consegue observar que na vasilha de profundidade menor, o alimento chegou aqui em torno de 5 graus, com 3 horas de refrigeração. Já com as mesmas 3 horas de refrigeração, o alimento da vasilha de profundidade maior, ele chegou numa temperatura de em torno de 46 graus, 40, certo? E o Bacillus cereus, ele multiplica muito bem numa temperatura de 43 graus. Então, a gente pôde observar que continuou tendo esse crescimento desse micro-organismo, certo? Por mais tempo, porque a gente tem uma queda reduzida da temperatura quando a vasilha ela é de profundidade maior. Então, tanto para um dimensionamento de um processo térmico, quanto para o dimensionamento de um processo de refrigeração e congelamento, a gente tem que entender como que esses processos acontecem, como eles atingem toda a área do alimento, qual o micro-organismo-alvo que está ali, para que a gente possa dimensionar esse processo e a gente possa determinar a melhor forma dele ser realizado. Então, por esse gráfico aqui, a gente observa que, por exemplo, para a gente colocar arroz aquecido para ser resfriado na geladeira, o ideal é que a gente coloque em vasilhas de profundidade menor, porque o frio atinge todo o alimento mais rapidamente. Alguma dúvida, gente? Querem fazer alguma pergunta sobre temperatura? Sobre como vocês utilizam em casa? Eu gosto muito de comentar a respeito, assim, que são hábitos nossos, né, em casa. Por exemplo, quando vocês acabam de cozinhar um feijão, o que vocês fazem? Vocês deixam esse feijão esfriar para depois esse feijão ser refrigerado, ou vocês deixam logo que acaba de fazer, já condiciona o feijão nas vasilhas e leva para o refrigerador? A maioria responde que deixa ele resfriar na temperatura ambiente. Isso não é o ideal. Da mesma forma que a gente viu lá no arroz acontecendo o desenvolvimento de micro-organismos, a gente também tem em outros alimentos. E aí, ao acabar de cozinhar o feijão, a gente tira o feijão ali do cozimento, esse feijão ele entra em contato com o ar, que tem micro-organismos, esse ar ele vai ficar ali em contato com o feijão. Então, enquanto o feijão está ali abaixando a temperatura num ambiente de temperatura ambiente, ele vai demorar muito mais para ter sua queda de temperatura. E com isso, os micro-organismos que estavam ali no ar, eles conseguem desenvolver ali no alimento. Então, o ideal é logo após o processamento, esse alimento já ser resfriado. Outro ponto também que acontece muito no nosso ambiente doméstico é a gente precisar descongelar uma carne e a gente descongelar ela na temperatura ambiente. É um outro problema. Por quê? O que acontece? Quando ela começa a descongelar, a superfície dela descongela e o interior ainda não. E aí, essa superfície que descongelou, ela já chegou lá na temperatura ótima do crescimento dos micro-organismos mesófilos. E aí, esses micro-organismos podem começar a crescer e desenvolver ali na carne, enquanto o centro ainda está congelado. E nesse tempo de espera, a gente tem um desenvolvimento microbiano ali acontecendo, ok? Agora, nós vamos falar sobre a influência do pH. O pH é a mesma coisa, a gente tem um pH mínimo, um pH ótimo e um pH máximo para o desenvolvimento dos micro-organismos. Aqui eu trouxe para vocês
um gráfico onde mostra para a gente a população de micro-organismos em relação ao pH e analisou bactéria. O que a gente pode perceber aqui? Que o pH mínimo dessa bactéria foi 3, né? Antes de 3 a gente não tem desenvolvimento de população. O pH mínimo foi 3. À medida que a gente tem um aumento do pH, aumenta o crescimento microbiano, até chegar num pH ótimo, que é o pH 7. Passou desse pH ótimo, né, e continua tendo aumento do pH, vai tendo redução, né, desse crescimento. Ou seja, vai tendo morte bacteriana. E aí a gente chega até um pH máximo, que no caso aqui é o pH 11. Então, da mesma forma na temperatura, a gente tem a influência do pH no desenvolvimento dos micro-organismos. E aí nós sabemos que a maioria das bactérias, elas desenvolvem um pH ótimo entre 6,5 e 7,5. As bactérias acidófilas, ela já tem capacidade de crescer em pH menor, tá? Então, chegando aqui até o pH 3. Os fungos, eles crescem melhor em pH em torno de 5, 6, mas tem um bom desenvolvimento em pH 4. E a alcalinidade, ela leva a gente ter um menor desenvolvimento de micro-organismos, tá? O terceiro aspecto físico que nós vamos avaliar é a pressão osmótica. A pressão osmótica, ela vai induzir a osmose do micro-organismo, certo? E essa osmose, ela pode gerar a plasmólise. Então, a gente tem o meio que o micro-organismo está, ele pode ser um meio hipertônico, ele pode ser um meio hipotônico, ou ele pode ser um meio isotônico. O que é um micro-organismo? Ele está num meio isotônico. No meio isotônico é quando os solutos do meio tá igual os solutos do interior, né, do citoplasma do micro-organismo. Então, não tem troca passiva ali entre o meio e o micro-organismo. E também não ocorre uma troca ativa também. Quando a gente está com o micro-organismo num meio hipertônico, o que esse meio hipertônico quer dizer? Ele quer dizer que a gente tem uma maior concentração de solutos na parte externa, no meio em que esse micro-organismo está inserido. Nesse meio hipertônico, o micro-organismo, ele vai absorver, né, os solutos do meio. Ou ele também pode ocorrer dele perder água para o meio, o que causa a plasmólise da célula, que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. E o meio hipotônico é um meio onde tem menos solutos do que no interior da célula. E com isso, o micro-organismo vai perder solutos para o meio. Então, quando a gente tem a plasmólise, o que acontece? Aqui está a célula do micro-organismo, numa solução isotônica. Então, a gente tem lá a parede celular, a membrana plasmática, o citoplasma. Esse micro-organismo, num meio isotônico, ele está na condição ótima ali dele viver. Então, ele não vai ter troca com o meio externo, tá? Já quando a gente tem um micro-organismo num meio hipertônico, aqui, por exemplo, uma solução de NaCl 10%, uma solução de sal a 10%, é um meio onde tem muito mais soluto nesse meio externo do que dentro da célula. E aí, o micro-organismo, ele vai perder água para o meio. Nessa perda de água para o meio, o crescimento do micro-organismo vai ser inibido através desse mecanismo da plasmólise. Por quê? A membrana e a parede, ela fica permeável para essa saída de água. Então, o micro-organismo perde água para o meio externo e assim inibe o desenvolvimento
desse micro-organismo, tá? Então, passamos pelos fatores físicos do crescimento microbiano. Temos também, gente, os fatores químicos desse crescimento. Em relação aos fatores químicos, a gente tem que entender como esses elementos químicos eles vão constituir a célula microbiana, para que a gente consiga distinguir quais são os principais grupos nutricionais dos micro-organismos. E também para que a gente consiga entender os efeitos tóxicos que o oxigênio ele causa no crescimento celular. Então, em relação aos fatores químicos que vão ser necessários para o crescimento microbiano, a gente tem que o micro-organismo ele pode necessitar de fontes de carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, pode necessitar de uma dessas, de várias dessas, então cada micro-organismo vai ter a sua necessidade. Ele pode necessitar de alguns elementos traços, ele pode necessitar ou não de oxigênio e também de alguns fatores orgânicos. Então, vamos entender cada um deles. Uma célula bacteriana, por exemplo, aqui eu trago para vocês da E. coli, ela tem na sua estrutura, em peso seco, 50% de carbono, 20% de oxigênio, 14% de nitrogênio, 8% de hidrogênio, 3% de fósforo, 1% de enxofre, de potássio e de sódio, 0,5% de cálcio, magnésio e cloro, 0,2% de ferro e 0,3% de outros. O restante, a partir dessa soma, né, é água, tá ok? Como aqui está em peso seco, então não dá para a gente fazer esse cálculo para a gente saber em água, né? Mas o micro-organismo também é composto por água. Se a gente observar aqui, esse micro-organismo, ele é composto por 50% de carbono. Então, já dá para a gente perceber que ele tem necessidade de carbono como fonte nutricional. Ele é composto de 20% de oxigênio, ou seja, ele consegue utilizar o oxigênio. 14% de nitrogênio, também é necessário ter nitrogênio como fonte. Hidrogênio, fósforo, tá? E ele também necessita de enxofre, porque não é todos os meios que a gente encontra enxofre. Esse exemplo é da Escherichia coli. E aí, quais são as nossas fontes de carbono para os micro-organismos, né? Ele pode vir por gás carbônico, ele pode vir por compostos orgânicos que tenham fonte de carbono, certo? Então, ele é essencial para a síntese de todos os compostos orgânicos que vão ser necessários para a viabilidade celular. E aí, os micro-organismos que necessitam de carbono, eles são classificados em dois grupos. A gente tem os micro-organismos heterotróficos, que são aqueles micro-organismos que vão sintetizar moléculas orgânicas. E nós temos os micro-organismos autotróficos, que são aqueles que vão sintetizar dióxido de carbono. Então, os heterotróficos, eles usam como fonte para ter carbono, para ele ter carbono no seu metabolismo, as moléculas orgânicas. Já os autotróficos, eles usam o dióxido de carbono, né, o CO2, como fonte para ele ter carbono no seu metabolismo. O nitrogênio, que pode estar na forma de N2, NO3-, NH3, ele vai ser sintetizado de grupos aminos que estão presentes nas proteínas. Então, esses micro-organismos, eles vão necessitar de nitrogênio. De onde pode vir o nitrogênio para esses micro-organismos? O nitrogênio pode vir a partir de um nitrogênio gasoso, né? Onde vai ter a fixação biológica de nitrogênio. Muitas bactérias do solo, elas adquirem o nitrogênio por esse formato, fixando o nitrogênio gasoso.
através de compostos nitrogenados inorgânicos e também de compostos nitrogenados orgânicos. Então, a partir desses três tipos aqui de formas do micro-organismo absorver o nitrogênio e ter o nitrogênio no seu metabolismo, que ele vai conseguir sintetizar os grupos aminos que vão estar presentes nas proteínas. O outro elemento químico é o enxofre. O enxofre, ele é essencial para a síntese de aminoácidos. Sem ele, o micro-organismo não consegue produzir aminoácidos e nem produzir vitaminas, que vão conter enxofre, tá? As formas do micro-organismo metabolizar o enxofre é a partir de íon sulfito, que são moléculas orgânicas, a partir do sulfito de hidrogênio e também a partir de aminoácidos que podem estar livres ali no meio. Aminoácidos que contêm enxofre. O fósforo, o micro-organismo usa para sintetizar ácidos nucleicos e fosfolipídios. Então, ele precisa lá para sua parede celular, ele precisa para a síntese do seu DNA, né? Produzir ácidos nucleicos. Adquire o fósforo a partir de um fosfato. E os outros elementos, gente, pode ser necessidade de potássio, sódio, cálcio, magnésio, ferro, zinco, cobre, manganês, são outros minerais, né, que vão atuar como cofatores para reações enzimáticas. Então, o micro-organismo pode ter a necessidade desses outros elementos para ter o seu metabolismo em perfeito funcionamento, porque esses elementos, eles vão ser cofatores dessas reações enzimáticas. E aí nós temos alguns fatores orgânicos também de crescimento. Tem micro-organismos que podem ter necessidade de vitaminas específicas, de aminoácidos específicos, tá? Esses micro-organismos que têm essa necessidade desses fatores orgânicos de crescimento, eles são conhecidos como micro-organismos fastidiosos. O que são os micro-organismos fastidiosos? São aqueles micro-organismos que estão ali presentes, mas eles só têm a capacidade de se multiplicar quando eles têm contato com esses fatores orgânicos de crescimento, tá? Quando eles conseguem absorver esses fatores orgânicos de crescimento para serem utilizados no seu metabolismo. Então, de acordo com o grupo nutricional, nós podemos ter os micro-organismos quimio-autotrófico. O que é um micro-organismo quimio-autotrófico? É um micro-organismo que... Gente, só um minuto. Eu acho que eu consigo arrumar aqui. O alarme do meu carro dispara. Deixa eu ver se eu consigo daqui. Não. Só um minutinho, tá? Perdão. E aí, os quimio-autotróficos são aqueles micro-organismos que têm como fonte de carbono o dióxido de enxofre. Perdão, gente. O dióxido de carbono tem como fonte de carbono o dióxido de carbono, tá? E aí eles usam compostos inorgânicos para a fonte de energia. Quais são os exemplos? A gente tem bactérias nitrificantes, aquelas que utilizam ferro, que necessitam de enxofre, tá? Temos também os quimioterotróficos. Os quimioterotróficos, eles vão ter como fonte de carbono compostos orgânicos e como fonte de energia também compostos orgânicos. E aí a gente tem diversas bactérias, né? Que a gente encontra na natureza, a gente tem nos alimentos, fungos, protozoários e animais. A gente tem nos alimentos que elas chegam até os alimentos, né, gente? Temos também, como grupo nutricional, os fotoautotróficos. O fotoautotrófico, ele vai ter como fonte de carbono
O dióxido de carbono também, né? Igual o químio autotrófico, tá vendo? É a mesma fonte de carbono, porque ele é autotrófico. Mas como fonte de energia, ele vai ter a luz, foto de luz, tá? Bactérias do enxofre, bactérias verde e púrpura, alga, plantas, cianobactérias e temos também os fotoheterotróficos, que eles usam como fonte de carbono os compostos orgânicos de heterotróficos e como fonte de energia, foto, né? A luz. Bactérias púrpuras e verdes não sulfurosas. E aí, esses micro-organismos, eles vão ser classificados quanto à exigência de oxigênio. Como eles vão ser classificados quanto à exigência de oxigênio? A gente pode dividir eles em 5 grupos. Os micro-organismos aeróbios estritos. O que é um micro-organismo aeróbio estrito? É um micro-organismo que ele só cresce na presença de oxigênio. Então, aeróbio vem do ar, né? Ele necessita da presença de oxigênio para seu crescimento. Quando é o que está representado nesse primeiro tubo aqui, ó. Conseguem ver umas pintinhas aqui pretas na superfície do tubo? Vocês podem ver que à medida que vai indo para a parte funda do tubo, a concentração dessas pintinhas vão diminuindo. O que isso representa para a gente? Que a quantidade de micro-organismos vão diminuindo, até um ponto que não tem mais, porque esse ponto aqui não tem mais nada de oxigênio. Eles necessitam de oxigênio para o seu desenvolvimento. Nesse segundo tubo, vocês já podem observar que aqui na superfície não tem nada de pintinha preta, que é o que estaria representando os nossos micro-organismos. Mas já cá no fundo tem uma concentração bem alta e à medida que vai migrando para a superfície, vai diminuindo. O que isso nos diz em relação ao oxigênio? Que esses micro-organismos aqui, eles são anaeróbios estritos. Eles não aguentam nada de oxigênio. Quando tem qualquer contato com a presença do oxigênio, eles morrem. Então, eles crescem cá no fundo, para eles não terem contato nenhum com o oxigênio. Já esse terceiro tubo, a gente vê essas pintinhas dispersas por todo o tubo, mas uma concentração maior na superfície. Esses são os micro-organismos anaeróbios facultativos, ou também pode vir com o nome, gente, aeróbios facultativos. O que isso quer dizer? Que eles têm a capacidade de crescer, né, de se multiplicar na presença ou na ausência de oxigênio. Gente, um cuidado. Quando a gente fala em micro-organismo, toda vez que eu falo para vocês crescer é igual a multiplicar. Lembra que eu já falei? Não é crescer de tamanho. É uma célula se dividir em duas, dessas duas viram 4, porque cada uma se divide em mais duas, das 4 viram 8. Então, o crescimento dos micro-organismos em relação à sua multiplicação. Já no quarto tubo, é onde a gente tem os microaerófilos. São aqueles micro-organismos que eles aceitam uma pequena quantidade de oxigênio para o seu desenvolvimento. E no quinto tubo, a gente tem os anaeróbios aerotolerantes, ou seja, eles crescem na ausência de oxigênio, mas eles conseguem ter uma tolerância ao oxigênio. Então, não é que eles não, ao ter contato com o oxigênio, eles não entram diretamente em morte, tá? Eles conseguem tolerar níveis de oxigênio. Por que isso, gente? Porque os micro-organismos,
eles podem ter ou não mecanismos que vão tornar as formas tóxicas do oxigênio em formas não tóxicas do oxigênio, tá? Então, como que isso acontece? O oxigênio, na presença de elétron, ele forma O2-, que é um radical superóxido. Esse radical superóxido, ele é muito instável. E aí ele lá dentro do micro-organismo, ele é uma forma tóxica para o micro-organismo. Então, o que o micro-organismo precisa fazer? Ele precisa ter mecanismos no qual ele consegue neutralizar essa forma tóxica de oxigênio. E aí, não são todos os micro-organismos que têm. Aqueles micro-organismos que nós falamos que eles são aeróbios estritos, eles não têm nenhum mecanismo que neutraliza essa forma tóxica de oxigênio. Por isso que ao entrar em contato com o oxigênio, esse oxigênio vai receber elétrons livres e vai formar o radical superóxido, levando à morte do micro-organismo, tá? Já tem um caso de micro-organismos que são capazes de produzir a enzima superóxido desmutase. O que essa enzima faz? É a SOD, superóxido desmutase. Essa enzima, ela é capaz de neutralizar essa forma tóxica do oxigênio a partir da reação, de promover a reação do radical superóxido com íons H+. E aí, nessa reação, a gente tem a formação de oxigênio mais do ânion peróxido, certo? Então, aqui a gente tem a forma que não é tóxica para alguns micro-organismos. Mas, ao converter aqui no ânion peróxido, nós ainda temos a questão que ele... Perdão, gente. No peróxido de hidrogênio, né? Mas a gente ainda tem a questão de ter a formação de ânion peróxido. E aí, tem micro-organismos que são capazes de neutralizar o ânion peróxido através da utilização do peróxido de hidrogênio, formando oxigênio, hidroxila negativa e radicais hidroxila, tá? Esse peróxido de hidrogênio, ele ainda pode ser convertido pela enzima catalase, formando água mais oxigênio. Ou pela enzima peroxidase, que vai fazer a reação do peróxido de hidrogênio com íons H+ livre e formar moléculas de água. Então, esses 4 mecanismos aqui são os mecanismos que os micro-organismos podem utilizar para neutralizar a forma tóxica do oxigênio. Ah, professora, mas aqui, nas 2 últimas formas, eu não tenho o radical superóxido, que foi produzido de forma tóxica a partir do oxigênio. Mas, então, a gente tem micro-organismos que são capazes de conviver com o peróxido de hidrogênio e micro-organismos que não. Então, os micro-organismos que não são capazes, eles têm que ter outra via para também utilizar esse peróxido de hidrogênio, tá? E aí a gente vem para essas 3 vias que nós falamos por último. Então, a gente tem que entender o seguinte: o micro-organismo que ele consegue sobreviver, né, viver em contato com o oxigênio, que seja em contato total, em contato facultativo, ele tem alguma dessas formas de neutralizar a forma tóxica do oxigênio, certo?
Tranquilo até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Posso continuar então, né? E aí, quando a gente fala desse efeito do oxigênio, né, sobre o crescimento, aqui é mais uma tabelinha mostrando para vocês. Então, ó, quando é aeróbio obrigatório, né? Aeróbio estrito, que só cresce na presença de oxigênio, tá aqui na superfície do tubo, ele necessita do oxigênio para crescer. Mas por que que ele consegue crescer? Então, ele não produz da forma tóxica? Produz. Só que a maioria deles tem ou a enzima catalase ou a enzima superóxido desmutase, ou as duas enzimas, né, que vão neutralizar a forma tóxica do oxigênio. Já quando ele é anaeróbio facultativo, maioria em cima, mas pode crescer lá embaixo também, onde não tem oxigênio, também é porque ele tem as enzimas para transformar as formas tóxicas do oxigênio. Já quando ele é anaeróbio obrigatório, ele não consegue tolerar o oxigênio, é porque ele tem ausência dessas enzimas, tá? Anaeróbio aerotolerante, aquele que tem maior desenvolvimento em anaerobiose, mas consegue tolerar o oxigênio, é porque ele também tem presença de enzima, que no caso da dele é a superóxido desmutase. Já os microaerófilos, eles vão ter a produção, né, dessas formas tóxicas até uma quantidade que passa a ser letal para ele. Então, ele aguenta ser exposto a essas formas tóxicas em uma determinada concentração, até que essa forma tóxica do oxigênio começa a eliminar ele. Por quê? Porque ele não tem enzima para fazer a conversão, né, da forma tóxica do oxigênio para uma forma que seja não tóxica para o micro-organismo. Então, gente, nós falamos sobre essas formas de crescimento microbiano. E aí, eu preciso falar com vocês de mais uma forma de crescimento microbiano, que é um problema que a gente tem muito grande na indústria, né? Que é a formação de biofilmes. Vocês podem ser que vão ouvir em outras disciplinas ou que já tenham ouvido, mas o que é o biofilme? O biofilme é uma camada fina e viscosa que vai envolver as bactérias, tá? E vão auxiliar que essas bactérias elas ficam aderidas à superfície. Então, a bactéria entra em contato ali com a superfície e ela começa a produzir essa camada fina e viscosa. Essa camada, ela é conhecida como exopolissacarídeos. Então, vai tendo ali a formação desse exopolissacarídeos e esses micro-organismos vão se multiplicando ali naquele ponto. Então, eles vão se multiplicando, ficando esse agregado de bactérias, né, aderidas a essa superfície. Aqui, gente, a gente está visualizando muito bem, né, mas a olho nu nós não conseguimos identificar um biofilme, né, a gente tem técnicas especiais para isso. E como esse biofilme ele vai aderindo até chegar a um ponto que ele começa a liberar agregado de bactérias migrantes. Esse agregado de bactérias migrantes, ele se solta da unidade que foi formada e vai ficar disperso no meio de onde esse micro-organismo depositou e formou o exopolissacarídeo, tá? Então, no exopolissacarídeo, a gente tem células que vão estar aderidas e células que vão estar planctônicas, vão estar em movimento. As aderidas nós conhecemos como sésseis.
O biofilme é um problema que a gente tem muito grande em tubulações, em equipamentos que são mal limpos e higienizados. Por quê? Porque esses equipamentos e essas tubulações acabam dando a possibilidade desses micro-organismos se depositarem ali e começarem a ter a formação do biofilme. Não são todos os micro-organismos que são capazes, gente, de desenvolver biofilme. Hoje, por exemplo, na indústria de lácteos, a gente tem um problema muito grande, não só na de lácteos, né? Na indústria que usa cadeia de frio, na de carnes também está virando um problema. A gente teve há pouco tempo um surto nos Estados Unidos, onde o frigorífico foi fechado. Por quê? Por causa da presença de Listeria monocytogenes. A Listeria ela é uma bactéria que ela é capaz de formar biofilme. Então, ela, nessa formação de biofilme, ela não é eliminada ali. E a listéria, ela pode levar à morte, causar aborto. Então, ele é um micro-organismo patogênico, né? O que acontece, gente, com esses biofilmes? Eles deixam esses micro-organismos em torno de 1000 vezes mais resistentes aos sanitizantes que nós temos na indústria. Então, o micro-organismo sem a formação de biofilme pode ser que ele seja eliminado por um determinado sanitizante. Mas após ter a formação desse biofilme, o sanitizante já pode não ser efetivo mais contra esse micro-organismo. E aí, os micro-organismos, eles têm moléculas de sinais que vão fazer o quê? Com que eles consigam comunicar entre si, que é o que nós chamamos de coroscense, a comunicação entre as bactérias. É como se fosse a gente, um conversando com o outro, tá ali as bactérias, uma conversando com a outra. De que forma que elas conversam? Através da emissão de moléculas sinais. Essas moléculas sinais, elas podem ser para que tenha a liberação desse agregado de bactérias migrantes, só vai liberar esse sinal quando as bactérias que estão sésseis, elas estão numa população que elas já formaram a exopolissacarídeo e elas estão passíveis de se proteger, né? Então, elas vão tendo um trabalho em cooperação. Uma das formas da gente ver é fazendo uma microscopia de confocal. Então, a gente consegue visualizar, né, a formação desses exopolissacarídeos pela microscopia de confocal, também pela microscopia eletrônica de varredura. Mas nenhum desses equipamentos, eles são passíveis da gente identificar na indústria, né? Então, a gente teria que tirar uma amostra dali para a gente poder levar para fazer essas análises. E não tem como a gente tirar um pedaço do equipamento e levar para análise. Então, na indústria, o que nós temos hoje para identificar o biofilme? Nós temos um kit no qual é passado um swab pelo equipamento, pela superfície, né? E esse swab, ele é inserido num equipamento que, ao entrar em contato, se tiver biofilme formado, ele vai ter uma emissão de luz. E aí a gente consegue determinar se tem a presença ou não de biofilme ali. Uma aluna me falou que na empresa que ela trabalha, foi uma outra empresa, mas ela não sabia falar o nome dessa empresa. E aí eu procurei, não consegui achar, mas agora tem uma empresa determinada que ela está produzindo uma luz que vai ser lançada na superfície e com essa luz, se tiver tido a formação do exopolissacarídeo, esse local ele vai emitir luz. Então, é como se, por exemplo, a gente passasse alguma coisa que só aparece na luz negra, sabe? Então, a gente passa, aquilo ali tá ali, a gente não consegue visualizar, mas quando emite a luz negra, ele brilha.
seria o mesmo pensamento. O hexapolissacarídeo está ali, quando tem a emissão dessa luz, ele pega e reflete, né? Tendo a emissão de uma luz. Precisamos também falar do crescimento microbiano em relação aos meios de cultura. Então, a gente tem que entender que os meios de cultura, eles vão ter características diferentes, tanto características físicas, químicas, e em relação à sua função também, tá? A gente tem que entender também que existem meios quimicamente definidos, meios que são complexos. A gente vai ter a justificativa para a utilização tanto de cada um desses meios, como de técnicas específicas, como técnicas anaeróbicas, células hospedeiras vivas, jarras com velas, meios seletivos, meios diferenciais, meios de enriquecimento, diferenciar os meios de cultivo seletivo e diferencial. Também vamos falar um pouquinho dos níveis de biossegurança, né? Essa semana está muito aí na mídia de uma professora da Unicamp que foi presa porque ela... o que sai na reportagem, né, gente, é que ela roubou um vírus de um laboratório nível de segurança 3. E aí vamos entender o que são esses níveis de segurança, até porque a gente vai trabalhar sábado dentro do laboratório, né, de microbiologia, definir o que é colônia, descrever como são as culturas puras e como a gente consegue isolar essas culturas puras, tá? Então, o meio de cultura, ele é um material preparado para o crescimento dos micro-organismos dentro do laboratório, né? Esse meio de cultura, quando ele já está lá preparado, ele é um material quimicamente definido. Por quê? Para cada micro-organismo, a gente tem um meio de cultura. A gente compra esse meio de cultura pronto para a gente só reidratar esse meio de cultura, esterilizar e poder utilizar. Nesses meios de cultura, a gente pode utilizar tanto inóculo quanto uma cultura. E aí, eles vão conter água, pH, que vai ser adequado de acordo com o micro-organismo que vai crescer. A gente, através da técnica, a gente pode determinar se vai ficar na presença ou na ausência do oxigênio. Quais os nutrientes têm que estar ali para cada micro-organismo. Qual que é a temperatura ótima, né, de incubação. Então, qual temperatura a gente deve incubar esses micro-organismos. E todo meio de cultura, antes de ser utilizado, ele tem que ser esterilizado. Por que ele tem que ser esterilizado? Porque a gente tem que garantir que não tem nenhuma forma de vida ali. Porque senão, como eu vou saber se eu estou isolando micro-organismos? Né? A partir de uma cultura pura, a partir de um alimento, que eu estou isolando os micro-organismos do alimento. Então, eu tenho que vir aqui com um meio de cultura que seja estéril. A partir da água também, né? Então, o crescimento dos micro-organismos no meio de cultura, ele traz uma versatilidade muito grande, né? E aí ele tem diferentes exigências nutricionais. As necessidades básicas dos micro-organismos é presença de carbono, de nitrogênio, de sais minerais e de água. Então, para os micro-organismos em geral crescer, um meio de cultura tem que conter esses 4 componentes: carbono, nitrogênio, sais minerais e água. A gente já viu quais são as fontes de carbono que a gente pode utilizar para preparar um meio de cultura e quais são as fontes de nitrogênio, né? Que a partir dessas fontes o micro-organismo vai absorver tanto o carbono quanto o nitrogênio. E aí a gente também tem os sais minerais e ele também vai utilizar água. Os meios de cultura, gente, eles estão divididos pelas suas características. Como característica física, nós temos meio sólido, aqui da placa, tá? Que ele é utilizado para a gente fazer isolamento, estocagem de cultura, contagem de unidades formadoras de colônia. Então, por exemplo, aqui nessa placa foi feito uma estria
para que a gente pudesse isolar a cultura. Partiu de uma cultura pura, porque todas as células que cresceram aqui são da mesma cor, todas as unidades formadoras de colônia que se desenvolveram aqui são da mesma cor. Então a gente sabe que partiu da cultura de um único organismo, micro-organismo, certo? Temos também o meio semissólido. Esse meio semissólido, a gente faz ele em tubos. E aí, o que acontece? A gente pega e aqui, ó, fincou a cultura. Então, a cultura, ela consegue ter movimento pelo meio. E nós temos o meio líquido. O meio líquido, ele vai ter crescimento, a gente identifica a partir da turvação. O meio líquido, a gente geralmente utiliza para a gente ter crescimento do micro-organismo, para cultivo do micro-organismo. Então, por exemplo, vamos supor que amanhã a gente vai trabalhar na nossa aula prática, fazer estria a partir de Staphylococcus aureus, para vocês identificarem como é uma colônia de Staphylococcus aureus, por exemplo. Então, aqui nesse meio líquido hoje, nós iríamos colocar a cultura pura de Staphylococcus aureus para ela crescer. Colocaria ali e incubaria. No outro dia, né, após o tempo 24, dependendo 48 horas, a gente iria pegar esse micro-organismo e fazer a estria, o esgotamento dele aqui na placa, até a gente ter unidades formadoras de colônia individual, tá? Já o meio semissólido, a gente faz o cultivo desses micro-organismos quando eles são micro-organismos microaerófilos e também quando a gente necessita de fazer a contagem por placas de Lise de vírus, tá? Temos também as características químicas. O que são as características químicas? Um meio ele pode ser sintético ou definido. O que é um meio sintético ou definido? Todos os componentes são conhecidos e a quantidade de todos os componentes são conhecidas. Já um meio complexo é um meio onde a gente faz adição de componentes cuja composição química não é uma composição muito precisa. Por exemplo, a gente tem meio de cultura que a gente pode necessitar da adição de extrato de carne. Por quê? Para que o micro-organismo tenha os aminoácidos provenientes ali do extrato de carne. Ou a gente pode necessitando de extrato de levedura, de peptona. Tem meio de cultura que a gente tem que produzir com a gema do ovo, tá? Porque o micro-organismo que vai crescer ali, ele necessita de nutrientes que estão na gema do ovo. E esses meios de cultura, né, que têm essas características químicas diferentes, eles podem ter funções diferentes. Eles podem ser um meio de cultura diferencial, onde nós conseguimos diferenciar culturas de micro-organismos. Ou seja, por exemplo, a gente quer identificar se numa amostra de água a gente tem o crescimento, a gente tem nela. Vamos pensar num alimento que é mais fácil da gente ter? A gente tem nele Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus, quando ele cresce no meio de cultura, ele forma um halo negro. São colônias amarelinhas com um halo negro. Então, se a gente tem ali na placa colônias amarelinhas com halo negro e colônias sem o halo negro, a gente consegue diferenciar quais colônias são de Staphylococcus aureus e quais colônias não são de Staphylococcus aureus. Já o meio seletivo é aquele meio que seleciona aqueles micro-organismos que ele quer que cresça. Então, por exemplo, um meio seletivo para salmonela. Ali só vai crescer salmonela. Um meio seletivo para listéria. Naquele meio ali, só cresce a listéria. Então, se a gente coleta lá, faz o swab do tanque, e a gente quer determinar por microbiologia se ali tem listéria.
Então, a gente tem que colocar, incubar a nossa amostra num meio de cultura que seja seletivo para a listéria. Temos também os meios de enriquecimento. O que é um meio de enriquecimento? É um meio no qual ele traz nutrientes necessários para que depois aquela cultura ela consiga desenvolver no meio de cultura que é seletivo. A gente tem técnicas, então, para alguns micro-organismos, como, por exemplo, para determinação de salmonela, a gente tem que diluir o alimento ou a amostra que a gente estiver trabalhando em um meio de enriquecimento, para que a gente dê as condições ideais para que aquele micro-organismo ele comece a se manifestar. E aí depois ele vai para o meio seletivo. Temos também os meios que são redutor. Esse meio redutor é aquele meio que ele tem a capacidade de mudar de cor com o crescimento do micro-organismo, porque o micro-organismo vai produzir algum composto ali, ou vai consumir algum composto do meio e alterar a coloração desse meio. Certo? Então, aqui é uma tabelinha trazendo para vocês, né, o quimicamente definido, complexo. Eu não vou voltar, porque isso aqui eu já fui explicando no slide anterior. Aí, aqui eu trago para vocês uma tabela de um meio que ele está quimicamente definido para bactérias quimioautotróficas. Então, as bactérias quimioautotróficas são aquelas que necessitam de uma fonte de nitrogênio, então, tem o nitrogênio. Elas necessitam de uma fonte de carbono. Como são quimioautotróficos, eles necessitam da fonte de carbono em gás carbônico, em CO2, tá? Em dióxido de carbono. E aí, a gente tem aqui 0,5 gramas. Também eles precisam de tampão e íons essenciais, tá? Então, a gente tem o fosfato de sódio e nós temos o fosfato de potássio, tendo essa função. Podem observar que esse micro-organismo, ele necessita de mais sódio do que de potássio. 13,5 gramas do sódio e 0,7 gramas do tampão fosfato. Do fosfato de potássio, né? Então, da presença de potássio. Temos também alguns que são íons essenciais, tá? Sulfeto de magnésio, cloreto de ferro, cloreto de cálcio e água. O meio sempre vai ser reidratado em água. Lembrando que todas as bactérias necessitam de água. Já aqui, ó, para uma bactéria que é heterotrófica, podem observar que o meio definido para a bactéria heterotrófica, ele é muito mais simples. Ele vai conter uma fonte de energia, que no caso aqui é a glicose, uma fonte de nitrogênio, tampão apenas fosfato de potássio, íons essenciais, que ele necessita de magnésio e de cloreto de sódio, e como solvente também a água. Já a bactéria heterotrófica fastidiosa, que é aquela que a gente falou que ela necessita de algum composto específico, ela, aqui o exemplo do meio, ele vai ter extrato de carne, que pode ser advindo de uma substância intrasolúvel do tecido animal. E esse extrato de carne vai fornecer carboidratos, vai fornecer nitrogênio orgânico, vitaminas e sais minerais. Peptona, nitrogênio orgânico e algumas vitaminas, e também o cloreto de sódio para enriquecimento, né? Para requerimentos osmóticos do micro-organismo, tá? Esse aqui, ó, já precisa de purinas, de pirimidinas, precisa de vitaminas, tá? Alguns elementos traços. Então, vai variar de micro-organismos para micro-organismos. Aqui, no caso, é o Leuconostox mesenteróide. Então, a gente observa que cada bactéria, ela vai ter suas especificidades. E aí, o cultivo do micro-organismo, como a gente falou, ele pode ser na presença do oxigênio ou ele pode ser na ausência do oxigênio.
Na presença do oxigênio é muito fácil, né, gente? A gente coloca ele no meio de cultura e deixa ele crescer no ambiente. Já na ausência do oxigênio, a gente precisa de ter alguns utensílios de laboratório ou equipamentos de laboratório para que esses micro-organismos possam desenvolver. Então, aqui o exemplo é de uma jarra de anaerobiose. O que essa jarra de anaerobiose ela faz? A gente coloca as placas aqui dentro e nós colocamos sachês que vão liberar gás carbônico. Eles vão absorver o oxigênio e liberar gás carbônico, tá? E aí, esse meio aqui, ele fica em anaerobiose. Temos também a câmara de anaerobiose, que é quando a gente trabalha com micro-organismos que são anaeróbios estritos. Eles não podem ter contato nenhum com o oxigênio. E aí o contato dele com o oxigênio é até para a gente poder, por exemplo, passar a cultura para a placa, de uma solução pura para a placa, ou de fazer a coleta igual aqui, ó, ela está fazendo a coleta de uma unidade formadora de colônia, ou para fazer uma outra estria, ou para colocar para crescer. E no ato de fazer isso aqui na presença do oxigênio, esse micro-organismo já iria entrar em estágio de morte, né? Então, é utilizado essas câmaras de anaerobiose. Essa jarra de anaerobiose, gente, ela também pode ser utilizada, ao invés da gente colocar o sachê aqui dentro, a gente colocar uma vela. E aí, o que faz? Coloca uma vela, acende, vem e veda a jarra. Enquanto tiver oxigênio ali, a vela vai estar acesa. E para a vela se manter acesa, ela necessita consumir oxigênio. Quando ela consome todo o oxigênio, ela apaga e aí a gente vê que acabou o oxigênio ali dentro. Então, esses micro-organismos conseguem crescer em anaerobiose. Para essa câmara funcionar, ela tem braços onde o manipulador vai colocar os seus braços e vai vedar para que não entre nada de oxigênio para dentro da câmara, né? E aqui dentro vai ser injetado um gás inerte, que ele tem nitrogênio, hidrogênio e gás carbônico, tá? Quando a gente fala em anaerobiose, a gente tem que ter um cuidado, que a anaerobiose não indica que o micro-organismo consegue crescer na ausência de gás. Não é isso. Se a gente promover o vácuo, o micro-organismo que cresce em anaerobiose, ele não vai crescer ali, tá? Quer dizer pra gente que ele não aguenta o oxigênio. Então, a gente tem que tirar o oxigênio ali do ambiente. Nessas câmaras, a gente tem um local que ele é utilizado para sistema de transferência. E aí, o que faz? Por exemplo, eu vou colocar as coisas aqui dentro da câmara. Nossa, mas como que eu entro aqui com o meu material? Lembram lá dela trabalhando com as coisas aqui dentro? Tem um orifício no qual você insere o seu material e ele vai ser transportado para dentro da câmara e aí a gente vai injetar o gás inerte. Nós temos algumas técnicas que são especiais para alguns tipos de cultura. Quais são esses tipos de cultura? São aqueles micro-organismos que eles não conseguem desenvolver nos meios de cultura que temos em laboratório. Ainda não foi desenvolvido nenhum meio de cultura que é capaz de ter o desenvolvimento desses micro-organismos. E quais são esses micro-organismos? A gente tem um micobactério lepra, que ele vai ser multiplicado em tatus, tá? Os tatus, ele tem uma temperatura corporal mais baixa, e aí ele tem o desenvolvimento desses micro-organismos. A sífilis, ela tem um crescimento em espiroqueta. Riquéstias e clamídias são parasitas intracelulares, então eles necessitam
como os vírus e a sífilis, né, de uma célula hospedeira para que eles cresçam. Então, necessita ter célula para que esses micro-organismos eles consigam se desenvolver. Temos também os capnofílicos, que são micro-organismos que vão crescer melhor numa elevada concentração de oxigênio, tá? E aí a gente tem que ter estufas especiais. E tem o microaerofílico, como exemplo, o Campylobacter, que aí ele suporta o oxigênio. Quando a gente fala em biossegurança, gente, que é o que veio, né, em tona essa semana, é o seguinte: o laboratório que ele é nível 1 de segurança é esses laboratórios que a gente usa para aula prática. Então, os laboratórios que nós temos, que trabalham com microbiologia aqui no nosso campus, que a gente usa para aula prática, ele é um laboratório que é nível de segurança 1, onde a gente não vai ter agentes infecciosos de grau elevado. Temos o nível de segurança 2, que é um laboratório que ele tem um risco moderado. Então, trabalha-se ali com micro-organismos que podem ser patogênicos, né? Mas que não vão ser, que tem, vou colocar assim, todo o cuidado para que esses micro-organismos não sejam disseminados. Temos também o nível 3, que são patógenos do ar, altamente infecciosos. Um exemplo é o agente da tuberculose. Outro exemplo é os da gripe aviária. Outro exemplo da gripe suína, que é o que foi falado, né, de ser o vírus que foi roubado dentro dos laboratórios lá da Unicamp. Temos também o de nível 4. O laboratório de nível 4 é um laboratório que é esse que está aqui na imagem, onde o instrumentador ele fica todo protegido, ele não vai ter contato nenhum. O seu EPI é de proteção para ele não ter contato nenhum com o micro-organismo. E eles são equipados com pressão negativa e com filtro de ar. Um exemplo que trabalha dentro desses laboratórios é o vírus da Ebola, que é um vírus de elevadíssima contaminação, né? Então tem que estar ali muito bem restrito e isolado para não haver a disseminação, certo? O do nível 3, gente, ele também tem um controle muito específico, porque ele vai disseminar e ele pode causar danos muito sérios, né? Em relação aos meios de cultura, seletivo e diferencial, aqui eu trago algumas imagens para vocês. Estão vendo que a gente tem todas as culturas aqui crescendo com as mesmas características, em todos eles? Então, aqui a gente tem meios que são seletivos, que só podem ter o desenvolvimento desses micro-organismos. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem o agar bismuto sulfito, que ele é um meio de cultura desenvolvido para o crescimento de Salmonella typhi. Nessa imagem aqui, a gente tem o agar Parker, que ele é desenvolvido para o crescimento dos Staphylococcus aureus, então a gente tem a colônia negra. Nós temos aqui o agar batata dextrose, tá? Que ele é para o isolamento de fungos, e a gente tem um controle de pH de 5,6. Temos também um meio de cultura aqui de exemplo diferencial, que ele vai diferenciar os micro-organismos. Então, aqui colocou para crescer micro-organismos que estavam presentes no sangue, né? Gente, colocou aqui para crescer micro-organismos que são capazes de lisar ou não as células vermelhas. Então, esse meio de cultura, ele tem que conter um agar sangue na sua composição.
Esse sangue, esse agar-sangue, ele é um meio diferencial para a gente ver células vermelhas sanguíneas. Quais bactérias elas são capazes de lisar essas células vermelhas. Então, aqui, ó, a gente consegue identificar as colônias bacterianas. E esse halo em volta das colônias é determinante de que houve a lise do sangue, né? Das células vermelhas do sangue. Então, a gente tem a colônia que cresceu e ele nos mostrou que essa colônia ela é capaz de lisar as células vermelhas do sangue. Então, ele é um agar diferencial. Essa bactéria aqui que foi utilizada é o Streptococcus pyogenes, que é um micro-organismo responsável pela faringite. Aqui é um outro exemplo de um meio diferencial, tá? O que é esse meio? Ele é um agar hipertônico manitol. O que acontece nesse agar? A gente tem bactérias que são capazes de fermentar o manitol. As bactérias que fermentam o manitol, eles causam uma mudança de cor no meio. Então, aqui, ó, é uma área da placa onde não teve não teve crescimento nenhum de nenhum micro-organismo, não inoculou nenhum micro-organismo. Já nessa área aqui foi inoculado o Staphylococcus aureus. A gente pode perceber que o meio de cultura mudou de um vermelho para um amarelo. O que isso quer dizer para a gente? Que o Staphylococcus aureus, ele é capaz de consumir o manitol presente ali no meio. Por quê? Quando o meio passa de vermelho para amarelo, é indicativo que teve o crescimento de um micro-organismo que é capaz de consumir, de fermentar manitol. Já quando não acontece, né, essa mudança na coloração para amarelo, é indicativo que o micro-organismo não é capaz de fermentar o manitol, como é o caso do Staphylococcus epidermidis. Então, se a gente tivesse uma cultura mista de Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus, e eu falasse assim para vocês, eu quero que vocês isolem Staphylococcus aureus, ou eu quero que vocês isolem os dois, o que vocês iriam fazer? Iriam pegar essa cultura mista, iriam estriar essa cultura mista e ver onde a bactéria cresceu e ela foi capaz de alterar a coloração ou não alterar a coloração do meio, certo? E aí eu falei para vocês de culturas mistas e culturas puras. E ainda falei de colônia. Colônia é cada uma unidade dessa aqui que cresceu no meu meio de cultura. Então, aqui nós temos as unidades formadoras de colônia. Cultura mista é quando nós temos mais de um tipo de micro-organismo. Então, aqui nessas placas, vocês podem observar que nós temos culturas mistas. Aqui a gente tem uma colônia com uma característica, aqui a gente tem outra colônia com outra característica. Ou seja, nesse meio de cultura, houve um crescimento de culturas mistas. Já, aqui tá. Já, se tivesse tido o crescimento só desse tipo de micro-organismo aqui, era um indicativo para gente que a gente tem cultura pura, porque só cresceu aquele micro-organismo. A partir de fugiu a palavra da cabeça. A partir de um inóculo, tem como a gente fazer a obtenção de cultura pura. E aí, como que a gente faz a obtenção dessas culturas? A obtenção dessas culturas, ela vem através das estrias, onde a gente faz uma estria que a gente chama de estria composta. Aqui ela está dividida para vocês em 3 setores, mas eu gosto quando a gente divide a placa em 4 setores. Porque a gente começa esgotando no setor 1, depois a gente flamba a nossa alça, puxa do setor 1 para o setor 2, flamba a nossa alça, puxa do setor 2 para o setor 3, flamba a nossa alça, puxa do 3 para o 4, tá? E isso nos permite
que a gente tenha o isolamento de colônias. E aí a gente consegue coletar aquela colônia específica. Vocês podem observar, não sei se dá aí pelo computador, pelo equipamento que vocês estão, se dá para vocês observarem, que aqui, ó, a gente tem dois tipos distintos de colônia em crescimento, tá? Então, teria como a gente isolar esses dois tipos distintos e ter o crescimento dessas culturas puras. Como que a gente preserva essas culturas puras no laboratório? A gente faz a adição dessas culturas em glicerol, que o glicerol ele protege a cultura do dano do dano do frio, né? Então, da temperatura mínima assim, atingida, esse micro-organismo entrar em morte, o glicerol protege. E aí a gente faz o congelamento dessas culturas em temperatura baixa, que pode ser em congelador, em ultracongelamento, tá? Ou também pode ser por liofilização, onde a gente faz congelamento e posterior sublimação. A gente obtém as culturas liofilizadas. O crescimento dessas culturas bacterianas, eles envolvem a fissão binária. E a gente também vai falar sobre a comparação sobre as fases desse crescimento, tá? E descrever a relação com com o tempo de geração do crescimento dos micro-organismos. A gente tem 4 métodos diretos para mensuração do crescimento celular e nós vamos falar sobre eles. E nós vamos diferenciar os métodos diretos dos métodos indiretos, tá? Então, o crescimento de culturas microbianas em microbiologia refere-se ao aumento do número de células, à multiplicação do número de células, não à dimensão da célula, né? Quando a gente fala em crescimento humano, a gente fala da pessoa estar crescendo em estatura. No micro-organismo, não. A gente fala dele estar multiplicando, dele estar aumentando o seu número de células. Então, o crescimento microbiano, ele está associado ao crescimento de uma população de células, tá? Então, uma célula dará origem a 2 e a quantas for pelo seu tempo de geração, tá? Como que isso acontece, gente? A gente tem uma bactéria, né? Uma colônia. Esse micro-organismo, ele vai ter um alongamento da sua estrutura e vai ter a replicação do seu DNA. Então, replicou o DNA, ele passa a ter 2 DNAs dentro da célula. A partir do momento que ele tem 2 DNAs dentro da célula, ele inicia a divisão da parede celular. Então, a parede celular e a membrana celular, ela começa a ter uma invaginação aqui acontecendo. Então, a gente está aqui, a estrutura é como se aqui começasse a fechar, certo? Começa a ocorrer uma invaginação e aí, com o tempo, a gente tem a formação, né, de 2 paredes e 2 membranas celulares, cada uma em torno de um DNA. Fechou completamente essa invaginação que começou, essas células se dividem. Então, de um micro-organismo, de uma célula, a gente passa a ter 2 células, tá? E para isso acontecer, cada micro-organismo tem um tempo específico, um tempo de geração específico, tá? Para que a sua população dobre. E isso também depende, além do micro-organismo, depende das condições ambientais. Se ele tem nutriente, se a temperatura está adequada, se o pH está adequado, tá? A maioria das bactérias, elas vão ter de 1 a 3 horas de tempo de geração. Então, por exemplo, Escherichia coli, tempo de geração dela, 20 minutos. O que isso quer dizer? Que em 7 horas pode originar 20 gerações.
Vamos pensar num número mais reduzido. Se 20 minutos, então, ó, eu tinha uma bactéria, vamos pensar em uma hora, eu tinha uma. Em 20 minutos, após decorrer 20 minutos, eu passei a ter duas. Quando decorreu mais 20 minutos, eu passei a ter quatro. Quando decorreu mais 20 minutos, eu passei a ter 8. Completei uma hora, tá? Então, do que eu tinha uma, dentro de uma hora eu passei a ter 8. E aí, o que que isso nos mostra? Que mais de 1 milhão de células podem ser produzidas a partir de uma única célula. Se o tempo de geração é 20 minutos, o número de células era 2, né? Então, 2. A potência que o expoente é o número de gerações que você vai acontecer. Então, a gente passa a ter o número de células. Como que eu sei isso? Aqui, pelo exemplo, o tempo de geração da Escherichia coli é 20 minutos. Mas ele quer saber quantas células terão a partir de 7 horas. O que que eu tenho que entender? Dentro de 7 horas, quantos 20 minutos percorre? Então, dentro de uma hora, percorre 20 minutos, certo? Dentro de 7 horas, vão percorrer 20 minutos. E aí, então, é 2 elevado a 20, que resulta em 1.048.576 células. Então, se a gente pensa lá num alimento que nós deixamos numa temperatura ótima de crescimento desse micro-organismo, esse micro-organismo está presente ali, um alimento que a gente deixa descongelando de um dia para o outro, um alimento que a gente deixa esfriando fora da geladeira, vai ter um desenvolvimento muito acentuado de micro-organismos, certo? Tudo tranquilo, gente? Querem perguntar alguma coisa? Então, o desenvolvimento desses micro-organismos, ele não é aritmético, ele é exponencial. Quando eu tenho uma célula, eu tenho 2 elevado a 0, porque eu não tenho tempo nenhum ainda de geração. Quando eu não tenho número nenhum de gerações. Quando eu tenho 2 células, eu já tive uma geração acontecendo. Por quê? De uma virou 2. Então, eu tenho 2 elevado a 1, que é igual a 2. Quando eu tenho 4 células, é porque eu já tive 2 gerações acontecendo. Então, eu tenho 2 elevado a 2. 8 células, 3 gerações acontecendo. E assim por diante, tá? Então, a gente tem um crescimento exponencial acontecendo. Mesma coisa aqui, ó. 0 número de gerações, 2 elevado a 0. 5 números de gerações, 2 elevado a 5, que dá 32. 10, 2 elevado a 10. E por aí vai. Então, a nossa curva de crescimento celular, em logaritmo, ela fica reta. Mas o crescimento pelos números de unidades, pelos números de colônia, né? Ou de gerações, ele vai ser uma curva. Tem como a gente calcular o tempo de geração de um micro-organismo. E como que a gente calcula esse tempo de geração de um micro-organismo? A partir do momento que a gente sabe, em horas, o número de células que estava no início e que chegou no final, né? A gente consegue calcular esse tempo de geração. Ou também a partir do número de gerações. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha um número de gerações inicial, um número de gerações final, tá? Nós chegamos que ocorreram 11,83 gerações. Soube que 60 minutos, 60 minutos que uma geração é em 60 minutos. E isso aconteceu em 15 horas. Então, a gente sabe que a gente tem 76 minutos por geração. Então, nós conseguimos determinar
esse tempo de geração dos micro-organismos e o número de gerações. Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui com vocês, que como a gente tem aula sábado, a gente faz esse cálculo no quadro, na aula, que eu acho que fica também visivelmente melhor de ver, tá? Mas aqui tá para vocês poderem sentar, vocês poderem ver e tentar fazer outros exercícios. E a gente tem uma curva de crescimento bacteriano. Essa curva, gente, ela vai determinar para a gente como aconteceu o crescimento das células num determinado período, tá? E ela é determinada a partir da contagem da população. Então, nós temos 4 fases nessa curva. A primeira fase é o que a gente denomina de fase lag. Essa fase lag, ela é uma fase que tem pouca ou ausência de divisão celular. Por quê? Porque ela é uma fase de adaptação do micro-organismo ao meio. Então, ele está adaptando ao meio. Depois que ele sofreu essa adaptação ao meio, ele entra numa fase que nós chamamos de fase log, que é a fase de crescimento exponencial. É nessa fase aqui que vai ocorrendo os números de gerações. Então, uma se divide em duas, duas se divide em quatro, quatro se divide em 6. Então, se eu parto de duas iniciais, duas se dividem em 4. Se eu parto de 5 iniciais, vai ser 5. Cada uma vai dividir em duas, então vai dar já 10, certo? Então, a gente tem esse crescimento exponencial. Quando cresceu todos os micro-organismos ali consumindo os nutrientes que estavam no meio, né? Esses micro-organismos, eles chegam a um valor que ele fica constante, que é a fase estacionária. Na fase estacionária, a velocidade de crescimento ela vai diminuir e o que vai acontecer? O número de células vivas é igual ao número de células que começam a morrer. Então, o número de células vivas é igual ao número de células mortas. Por isso que fica essa fase estacionária. A gente ainda pode ter micro-organismo que está dividindo, mas a gente já tem também micro-organismos que começaram a morrer. Então, o crescimento fica em fase estacionária. Depois de um período desse micro-organismo em fase estacionária, esses micro-organismos começam a morrer. Por quê? Pode ser porque acabou o nutriente do meio, então eles começam a morrer, eles entram em fase de morte. Nessa fase de morte, o número de células que estão morrendo é superior ao número de células que estão vivas. Para a gente medir o crescimento dos micro-organismos, a gente pode fazer quantificação direta. O que a gente faz? A gente faz um inóculo na lâmina e faz contagem no microscópio. Também pode ser contagem eletrônica por ciclometria de fluxo. Também podemos fazer o número de células viáveis, que a gente vai ver a contagem em placas, tá? Então, no sábado, a gente vai ver umas placas para a gente ver essa contagem em placas. Podemos fazer também o método do número mais provável, de filtração, de diluições sucessivas. Tem um método de quantificação direta também, que é pela massa e peso seco dos micro-organismos. E temos os métodos de quantificação indireta, onde a gente analisa por atividade metabólica e a gente consegue determinar se aquele micro-organismo está ali presente ou não, mas a gente não consegue determinar em qual quantidade ele está. E a densidade óptica ou turbidimetria, que por essa quantificação indireta a gente determina uma quantidade de micro-organismos que podem estar ali. Então, a contagem ao microscópio é adicionada na cubeta e faz essa leitura contando pela área quantos micro-organismos tem. E aí a gente faz a extrapolação pela área e pelo volume de inóculo. A contagem eletrônica em citometria de fluxo, o citômetro de fluxo, ele vai fazer
uma leitura onde ele consegue identificar os micro-organismos, porque esses micro-organismos eles foram corados com uma substância que ela é fluorescente. Então, a gente consegue determinar a quantidade dos micro-organismos que estão ali presentes. O de contagem de placas é um método que ele necessita de realizar uma diluição cereada antes. E depois de diluir, fazer essa diluição cereada, a gente faz o plaqueamento. Para quê? Para que a gente consiga depois, aqui nas placas, a gente ver as colônias que estão presentes. Então, aqui mais uma vez a diluição cereada. O que é a diluição cereada? De um tubo inicial, eu coleto do inóculo, né? Eu coleto uma amostra do inóculo e transfiro para um tubo contendo 9 ml. Fiz a diluição 10 a menos 1, se eu peguei 1 ml. Transferi para o outro tubo contendo 9 ml desse primeiro tubo, peguei 1 ml dele e completei 9, 10 a menos 2. Peguei 1 ml desse, 10 a menos 2, completei, em mais 9, formei 10 a menos 3. Completei e formei 10 a menos 4. Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, 1 em 10. Já que eu peguei 1, que já estava diluído em 10, e diluí mais 10. Então, ele ficou 1 em 100, que é 10 a menos 2. Aqui eu peguei o 1, que já estava diluído em 100, e diluí em mais 10. Então, ele ficou 1 por 1000, que dá 10 a menos 3. E assim vai sucessivamente. Tá? E aí a gente faz o plaqueamento dessas diluições e verte o meio. Esse plaqueamento ele pode ser em profundidade, onde eu coloco a diluição e depois eu verto o meio e homogenizo essas placas, ou ele pode ser por espalhamento em superfície. O meio já está sólido na placa, a gente inocula o diluente e depois, com a alça de Drygalski, a gente espalha ele sobre a placa, para depois a gente conseguir fazer a contagem das colônias. Conseguimos fazer também por filtração. É muito utilizado para água, né? Onde a gente vai filtrar essa água e o filtro, ele tem poros poros pequenos, onde ele vai reter esses micro-organismos. Então, a gente vê aqui que foi uma aproximação de 2 micrômetros, onde a gente consegue ver o poro nítido, né? Ele vai reter esses micro-organismos e aí depois a gente consegue levar para microscópio e fazer a contagem, ou depois a gente consegue diluir e fazer a contagem. Temos também a técnica do número mais provável, onde a gente faz a diluição em tubos contendo volumes diferentes. Então, a gente coloca o inóculo em uma série de 3 tubos contendo 10 ml, coloca o inóculo em uma série de 3 tubos contendo 1 ml e em uma série de 3 tubos contendo 0,1 ml. E aí, depois a gente faz a contagem de tubos positivos e consegue estimar o número de células que está ali, através de uma tabela. Tá? Então, aqui está o exemplo, ó. No grupo 1, a gente adicionou 10 ml. Todos eles, a gente teve tudo positivo. No grupo 2, a gente adicionou 1 ml. Nós tivemos 3 tubos positivos. No grupo 3, nós adicionamos 0,1 ml. A gente teve apenas um tubo positivo. Então, o que é a nossa combinação de tubos positivos? 5, 3 e 1. A gente vem cá na tabela e procura onde está essa combinação. Tá aqui, ó. 5, 3 e 1. O que isso nos indica? Que ela tem um índice mais provável de 110, número mais provável por 100 ml, tá? A gente tem confiabilidade se tiver entre 34 e 250. Então, a gente tem de 110 número mais provável por cada 100 ml. Peso seco é muito feito para fungos filamentosos. O fungo vai ser removido por filtração, depois ele vai ser seco e depois faz a pesagem desses fungos. A quantificação indireta, a gente tem um método de turbidimetria,
onde a gente faz o crescimento microbiano medindo a turbidez dele. Então, de acordo com o tempo, a gente mede a turbidez dele em espectrofotômetro e a gente consegue fazer esse cálculo da população. Também tem pela atividade metabólica, que uma quantidade certa de um produto que produziu, ácido ou gás carbônico, ele está diretamente proporcional ao número de células ou o consumo de algum nutriente específico também, tá? Na turbidimetria, né, a gente verifica a passagem da luz para a gente identificar o número das bactérias. Então, quanto maior o número, menos luz vai passar pela cubeta, menos luz vai ser transmitida. É o último já. Aqui é mais um exemplo mostrando para vocês como o espectrofotômetro funciona. Então, quando não tem nada dentro, a luz passa diretamente, ela é 100% transmitida. Quando ela tem desvio da luz, a luz não chega até o detector toda a luz, e aí a gente tem a porcentagem de luz transmitida e a gente tem o cálculo para determinar a quantidade de micro-organismos que estão aqui, tá? Gente, eu queria passar essa aula com vocês, porque muito da nossa aula prática está em cima dessa aula. Eu ia entrar já na aula de terminologias e taxa de morte microbiana, mas eu vi aqui que não vai dar tempo, né? Então fica um conteúdo para a gente falar mais à frente. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta, se quiserem deixar no chat a pergunta, eu estou à disposição de vocês. Eu vou parar a gravação. Eu sei que. Deixa eu só parar a gravação aqui.